Olá, senhores e senhoras, aula de História. Hoje vamos falar sobre fontes históricas. O que são fontes históricas? Como se caracterizam? Fontes históricas. Lembramos que os historiadores trabalham, portanto, com variadas fontes em suas pesquisas. A partir dela, buscam obter informações ou indícios sobre ideias e realizações humanas no decorrer do tempo. As fontes históricas podem ser classificadas de várias maneiras. Essas fontes podem ser recentes, fontes antigas, podem ser fontes privadas, públicas, etc. Outro critério bastante utilizado consiste em classificar essas fontes em escritas e fontes não escritas. As fontes escritas são registros em forma de inscrições, cartas, letras de canções, músicas, poemas, livros, jornais, revistas, documentos públicos ou particulares, entre outras fontes. Fontes não escritas. Registro de atividades humanas, como vestimentas, armas, utensílios, pinturas, esculturas, construções, músicas, filmes, fotografias, etc. Senhores e senhoras, outro exemplo de fonte histórica não escrita, como já mencionamos, é o depoimento de pessoas sobre aspectos da vida social e individual. Esses depoimentos, que podem ser colhidos a partir de entrevistas, gravados pelo próprio historiador, servem para registrar a memória, pode ser pessoal, e memória coletiva, e ampliar a compreensão de um passado recente, ou da história em que se está construindo no presente. É o que se chamou-se, continuamos a chamar, de história oral. Senhores e senhoras, até recentemente, os historiadores utilizavam principalmente as fontes escritas para fundamentar as pesquisas históricas. Atualmente, devido ao desenvolvimento de novas tecnologias, como a internet, televisão, rádio, cinema, o antigo DVD, computador, esse mundo virtual, os historiadores e os pesquisadores estão cada vez mais consultando e interpretando uma grande variedade de fontes não escritas, imagens, sons, etc. Caríssimos amigos, caríssimas amigas, mas sabemos que é preciso analisar cada detalhe, cada documento, cada fonte, porque também há limites no saber histórico. Quais são esses limites? Vamos procurar entender. Vimos que, com base em pesquisas, os historiadores procuram reconstituir as fontes de se viver em uma sociedade. Ele procura reconstituir uma forma de se viver em sociedade. Podem também propor interpretações sobre como diversas ações humanas desencadearam mudanças ou tiveram oportunidade ao longo do tempo em vários aspectos da vida pública ou privada. Por exemplo, na economia, nas artes, na política, no pensamento, nas religiões, nas formas de viver e sentir o mundo, no cotidiano, na percepção das diferenças. O trabalho do historiador consiste, portanto, em perceber e compreender esses processos, essas mudanças, esses limites. Isso significa que estudar história é uma maneira de adquirir a consciência sobre a trajetória humana,
Essa consciência nos permite refletir sobre o que fomos, o que somos e o que pretendemos ser. No entanto, devemos estar atentos para os limites ou problemas da interpretação da história e de suas fontes. Senhores e senhoras, uma questão fundamental é que a historiografia, isto é, a história da escrita, não pode ser isolada de sua época. Acreditamos que ao interpretar e escrever a sua história, sua pesquisa, o historiador também vive o seu tempo e o seu contexto histórico, um determinado tempo, um determinado limite. Por isso a história que se escreve está ligada à história que os historiadores vivenciam, isto é, a seus problemas e alegrias, lutas e sonhos, valores e expectativas. Assim, caríssimos amigos, caríssimas amigas, a reconstituição histórica que o historiador elabora, a pesquisa que o historiador elabora, a aula que o historiador ministra, depende de uma série de concepções que ele desenvolve. Concepções que impactam suas escolhas e recortes históricos, desde a definição do objeto de trabalho, ou seja, tema, método e projeto da pesquisa, até a seleção das fontes históricas a serem utilizadas. Tem os seus limites, tem os seus pontos de vista. Em consequência, as conclusões a que chegam os historiadores nunca podem ser consideradas absolutas e definitivas. Está sempre em caminho, é uma construção. O historiador trabalha para o seu tempo e não para a eternidade. Senhores, senhoras, por isso a historiografia não deve ter a pretensão de fixar verdades absolutas, prontas e acabadas. Isso porque a história, como forma de conhecimento, é uma atividade cotidiana e contínua de pesquisa. Em sua origem etimológica, história deriva de historiein, que em grego antigo significa procurar saber, pesquisar, se informar. História significa, pois, procurar esclarecimento, pesquisar, ir atrás. A princípio atende aquele momento. Claro que abre expectativa e perspectiva para o futuro. Caríssimos amigos, caríssimas amigas, caríssimos senhores, caríssimas senhoras, nós agora acabamos de entender o que significa as fontes históricas escritas, fontes históricas não escritas. Procuramos entender também quais são os limites da história, os limites do historiador, no seu tempo, no seu espaço, a sua maneira de pensar, os seus recortes históricos.